57 ali, a nossa querida UFSC. Vamos que vamos. Página 74, exercício 57. Sobre os valores correspondentes às alternativas corretas. O trabalho realizado por uma carga elétrica para movimentá-la em equilíbrio sobre uma superfície equipotencial é diferente de zero. Isso aí a gente não discutiu o suficiente para tu responder essa questão. O cara só responde essa questão se ele, por conta própria, deu uma olhadinha na página anterior e pensou. Eu pedi para dar uma lida, né? Eu sabia. Na verdade, o negócio é o seguinte. Vamos raciocinar comigo aqui, ó. Partícula positiva. Tu concorda que se eu for calcular o potencial a 1, 2, 3, 4 unidades de distância, em qualquer posição tem que dar o mesmo resultado? Porque potencial é uma grandeza escalar. Então tu concorda que tem uma esfera em volta da carga positiva ou negativa, onde o potencial é igual para todos os pontos? E é uma esfera, tá? Não é um círculo não, porque aqui também tem, né? Concordas comigo? Beleza? O mundo é tridimensional. Bom, vamos supor que seja 10 volts aqui. Tu acha que aqui mais próximo a voltagem é maior ou menor? Maior, quando a distância diminui, o resultado aumenta. 20. E uma linha externa, a de 10 volts, vai ter que ter uma voltagem menor, 5 volts. Já que em qualquer ponto dessas linhas tem a mesma voltagem, o nome dessa superfície, na verdade, é superfície equipotencial. O nome é justo? Ou o nome é justo, E, que é igual, potencial é potencial, então mesmo potencial. Tudo bem? Legal. Pessoal, ele está dizendo que eu vou transportar uma partícula em cima de uma superfície equipotencial, não é isso? Então aqui eu tenho uma partícula positiva, vou pegar uma outra partícula positiva e vou transportar ela desse ponto A para esse ponto B. Tu concorda que o transporte ocorreu em cima de uma superfície equipotencial? Ué, lá em cima, lá no nosso formulário está dizendo que o trabalho, que a voltagem de A para B é igual ao trabalho de A para B sobre a carga. Qual é a diferença de voltagem do ponto A para o ponto B, gente? Nenhum. A voltagem é zero, portanto o trabalho tem que ser quanto? Zero. Então não gasta energia nenhuma tu transportar uma partícula daqui para cá, a uma mesma distância. Estou entendendo por que o elétron fica girando e o núcleo atômico não perde energia? Né? Porque ele está numa superfície equipotencial. Se ele está numa superfície equipotencial, não gasta energia ficar orbitando lá. Certo? Interessante. Pessoal, mas assim, ó, intuitivamente eu não acredito nisso. Ô galera, a força aqui não é de repulsão? Tu concorda que essa partícula empurra a outra para lá? Aqui também, né? Só que o deslocamento não foi de A para B, o deslocamento não foi para frente. Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? Zero. Quando tu vai calcular o trabalho de uma força, não é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo? Se o ângulo é 90, qual é o cosseno de 90? Zero. Já que o cosseno de 90 dá zero, então o trabalho da força elétrica, que faz 90 graus com deslocamento, é duas maneiras de perceber que uma partícula, quando se desloca numa superfície equipotencial, não existe realização de trabalho da força elétrica. Duas maneiras. Quais foram as maneiras? Via a fórmula que a gente já conhecia, já que a diferença de potencial numa superfície equipotencial é zero, o trabalho da força elétrica também tem que ser zero. Ou então analisando o vetor da força e o vetor de deslocamento. Ô, professor, eu só não enxerguei os vetores ali. O que eu enxerguei, né? Uma zona que eu fiz ali. Deixa eu fazer mais bonitinho. Partícula positiva. Os opostos se atraem, os iguais? A força elétrica atua assim na partícula. Quando essa partícula for para esse outro ponto, ela vai ter que se deslocar para frente, na verdade, né? O movimento de uma parte de um corpo que está em movimento circular é sempre tangente à trajetória, não é isso? O deslocamento dela é para lá. Deslocamento e força. Como o ângulo entre o deslocamento e a força é 90 graus, o trabalho dá zero. Duas maneiras diferentes de perceber que o trabalho, quando uma partícula se desloca numa superfície equipotencial, é zero. Agora sim,
O trabalho realizado sobre uma carga elétrica para movimentá-la em equilíbrio sobre uma superfície equipotencial é diferente de zero. Não, a teoria nos mostra que é zero. E aí agora te juro que eu nunca tinha feito aquela relação com o elétron. Não que eu não soubesse disso, mas numa aula eu nunca tinha mostrado isso. A própria existência do átomo é prova disso. Quando as cargas ficam girando numa mesma posição, ela não ganha nem perde energia. Isso mostra por que o átomo pode existir. Show de bola. 0,2. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos de uma mesma superfície equipotencial é nula. Diferença de potencial não é uma menos o potencial de uma menos o potencial da outra? VAB não é VA menos VB? Se é uma superfície equipotencial, o VA não é igual ao VB? Quando tu faz VA menos VB tem que dar zero. A diferença de potencial entre dois pontos de uma superfície equipotencial é nula. Ok, verdade. Num campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais, por serem paralelas às linhas de força, são tangentes ao vetor campo elétrico. Vamos lá, vamos desenhar. Tu lembra como é que gera um campo elétrico uniforme? Pega uma placa longa, outra placa idêntica, longa, e coloca elas em contato com a bateria. A placa positiva fica positivamente carregada, a placa negativa fica negativamente carregada. Da onde para onde apontam as linhas de campo? Do positivo para o negativo. Então as linhas de campo ficam paralelas e igualmente espaçadas por se tratar de um campo elétrico uniforme. Tu acha que a voltagem é maior próxima da placa positiva ou da placa negativa? É maior cuidado galera, o campo elétrico é igual em qualquer ponto. O campo elétrico, que é vetorial. Agora, o potencial elétrico, que é escalar, é diferente. Próximo da placa positiva, o potencial é positivo. Certo? E à medida que tu te aproxima da placa negativa, o potencial vai diminuindo. Então, uma possibilidade seria assim, ó. Aqui eu tenho 20 volts, 10 volts, 0 volts, menos 5 volts, menos 10 volts. Essas linhas paralelas são superfícies. Essas linhas paralelas pontilhadas são superfícies, muito obrigado, equipotenciais. Equi igual, potencial, potencial. Equipotencial, potencial igual. Nós não estávamos discutindo que essas linhas que têm a mesma voltagem, os lugares onde tem a mesma voltagem não são superfícies equipotenciais? Se eu fiz uma pontilhada e digo que naquela pontilhada tem 20 volts, aqui tem quantos volts? E ali? E ali? Essa superfície é uma superfície de que tipo? Equipotencial. Para uma carga isolada, a superfície equipotencial adquire que forma para uma carga isolada? Uma esfera, muito obrigado. Para um campo elétrico uniforme, a superfície equipotencial tem que cara? Um plano, muito obrigado. Um plano, é isso aí. O que ele estava dizendo? Num campo elétrico uniforme, aqui ó, as superfícies equipotenciais, por serem paralelas às linhas de força. Opa, linhas de força, superfície equipotencial. É paralela. É sempre... E não é só no campo uniforme. Aqui também, ó, as linhas de força para carga positiva não apontam para fora. Olha lá, qual é o ângulo que a linha de força faz? Isso aí esquisito. Confesso. Qual é o ângulo que a superfície equipotencial faz com a linha de força? Ó? Sempre ali, ó. Essa é uma regra, então. Há tempos atrás eu comecei a colocar no quadro algumas propriedades para as linhas de força ou linhas de campo. Agora já dá para acrescentar mais uma propriedade. As linhas de força ou linhas de campo são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. São sempre perpendiculares. Galerinha, então ele falou que era paralelo, né? Bobão, já está errado aquilo ali. Bobão. 0,8. As superfícies equipotenciais de uma carga livre no espaço são esféricas e concêntricas à carga. As superfícies equipotenciais de uma carga livre no espaço são esféricas e concêntricas. Todas têm o mesmo centro. A esfera dos 20 volts tem o mesmo centro que a esfera dos 10 volts, que é onde está a carga. Legal. Bonita a colocação dele.
As superfícies equipotenciais de uma carga livre de espaço são esféricas e concêntricas com a carga. Show. 16. As linhas de força são paralelas às superfícies equipotenciais. Não, acabamos de ver que elas são sempre perpendiculares. As superfícies equipotenciais e as linhas de campo são perpendiculares e não paralelas. Falso. Então ficamos com 10. Galera, olha só. Até hoje, pode passar o tempo que passar. Se o cara me pergunta de supetão, Otávio, qual é a relação entre superfície equipotencial e linhas de força? Eu não sei, não está na ponta da língua, é paralela ou é perpendicular? Não está. Eu preciso fazer um desenho, raciocinar e responder. Por isso que eu acho que se passar 20, 30 anos, essa informação eu não perco. Olha por quê. Né? Então o Otávio velhinho já, imagina, pouco rabugento, 60 anos. Aí o cara vai lá e pergunta, né? Há trocentos anos sem dar aula de física, o cara vai lá e pergunta: professor Otávio, como é que é mesmo aquela história das linhas de campo? Vou mandar merda, eu acho, né? Imagina, já aposentado, né? Mas não, tô brincando. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu pego um pedacinho de papel, desenha uma carga. Vou fazer com carga negativa agora. Desenha uma partícula. Para onde é que apontam as linhas de campo com partícula negativa? Ah, legal, para dentro. Então faz algumas linhas de campo, que tem outro nome. Além de linhas de campo, também são chamadas de linhas de força. Muito obrigado. Desenhei algumas linhas de campo ou linhas de força. Potencial elétrico. Potencial elétrico é escalar ou é vetorial? Escalar, depende de energia. E já que depende da distância, a uma mesma distância o potencial é o mesmo. Tu concorda que um círculo tem uma mesma distância a partir do seu centro? Então, se eu estou próximo da partícula, dá menos 20 volts. Se eu estou um pouco mais distante, pode ser, ó, ótimo, menos 10 volts. Pronto, agora sim, eu sei que isso é uma linha de força ou linha de campo, eu sei que isso é uma superfície com o mesmo potencial. Aí eu olho e penso, é perpendicular. Certo? Ou seja, não está decorado na minha cabeça que é perpendicular. Né? Eu não vim com isso decorado de casa. Eu, na hora que vou fazer o desenho, penso e lembro exatamente. Eu acho que é a maneira mais segura de tu adquirir informação. Espera aí, duas coisas que eu posso falar sobre as superfícies equipotenciais depois dessa aula. Primeiro, que as superfícies equipotenciais e as linhas de campo são perpendiculares, tranquilo. E para onde aponta a linha de campo? Para a região de maior ou de menor potencial? Menor. Deixa eu ver. Depende da... 10, 20, 5 e está diminuindo, não é? E aqui, menos 10 e está diminuindo também. Concordas comigo? Não depende da carga. A linha de campo ou linha de força aponta sempre na direção do menor potencial, tanto para a carga positiva quanto negativa. A negativa está diminuindo, gente, ó, menos 10 é maior que menos 20, que é o número negativo. Tá beleza? Show de bola. Isso era bom escrever, hein? Eu vou escrever isso aqui no cantinho, senão eu não vou dormir tranquilo. Então, duas coisas que nós aprendemos sobre as linhas de campo. Ou as superfícies equipotenciais, tanto faz. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. E a última colocação, as linhas de campo apontam sempre na direção do menor potencial. Na direção do menor potencial. O melhor não é decorar, é conseguir fazer um desenho e concluir isso na hora necessária. Se tu é uma pessoa boa de decoreba, tu pode usar a tua capacidade de decoreba para se safar. Né? Mas eu acho que o melhor é, cara, fazer o desenhozinho e matar na hora. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. As linhas de campo apontam na direção do menor potencial, seja para partícula positiva ou negativa. Beleza, era a questãozinha que eu queria mesmo para discutir o que eu estava precisando. Muito bom. Quanto tempo eu tenho, galera? Porra, tá diminuindo o meu tempo. Isso aí tem Miguel, hein? E... cheque boi, cheque boi. Você conhece o cheque boi, né? Não. Conhece?
O cara passa um cheque, bota no caixa do banco, o cara do banco olha. Isso aí vai dar merda, é o famoso cheque boi, o cara dá uma mugida quando recebe o cheque. Anota a tua tarefinha. Anota a tua tarefinha mínima, é a mínima, hein? Além de terminar a tarefa que tu não fez, né? Páginas 71, 70, 68, 71 e 74. Vamos botar mais umas últimas aqui. Oh, essa aqui tá muito bonita, página 78. 78, só mais um. Ah, meu Deus. A experiência da gota de óleo de Hilligan. É muito bonita essa experiência. A 77 também. Página 77, só duas paginazinhas. Oh, a 70 tá tão bonita. Bom recreio, galera!